Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar das recentes eleições mexicanas que tiveram como o grande vencedor o Morena, que é o partido de Manuel López Obrador, atual presidente mexicano, e que figura aí entre os populistas, os neopopulistas latino-americanos. Nesse caso, um neopopulista da esquerda, ao lado de Hugo Chávez, ao lado de Morales, presidente da Bolívia, ao lado de Correa, ex-presidente do Equador, né? Aliás, Morales também ex-presidente da Bolívia, não agora. E temos também, claro, os neopopulistas de direita, Jair Bolsonaro, Javier Milei. Temos também Kast no Chile, que tentou a eleição presidencial, mas não se sagrou vitorioso, mas figura como um forte candidato para as próximas eleições. Mas o fato é que após 6 anos de mandato, né, Obrador conseguiu eleger a sua sucessora. Aliás, aí também há uma grande novidade, que é a primeira presidenta da história do México. Num certame que teve, inclusive, como as duas principais candidatas, como eu já falei, 2 candidatas, ou seja, tudo indicava que uma nova presidenta viria no México e não um novo presidente. E a questão é saber, primeiro, né, o que essas eleições significam. Essa grande vitória do Morena, não só em nível nacional, na eleição para a presidência, na eleição para o Congresso, onde obteve maioria qualificada para emendar a Constituição, na Câmara por larga margem, no Senado ficou faltando apenas a eleição de 2 senadores pelo Morena para conseguir esse quórum, mas vamos ver o que acontece, o que isso significa do ponto de vista de eventuais mudanças constitucionais, né, de ter ou não uma maioria qualificada, e também teve uma vitória muito significativa em nível local e regional, né? Levou a capital do país, levou outras cidades importantes, enfim, o Morena é o grande vencedor dessa disputa eleitoral no México, né, com a candidata Claudia Sheinbaum, né, que é, enfim, uma cientista, uma física, inclusive que atua na área de meio ambiente, tem uma formação importante em universidades de ponta nos Estados Unidos, uma pesquisadora respeitada dessa área, que já foi prefeita da Cidade do México e que agora se elegeu presidenta do país. Né? A sua adversária, e eu não vou me atrever a falar o primeiro nome dela direito aqui, depois o nosso convidado que sabe falar direito o nome dela é que vai falar, né? Que é eu vou falar Berta Galvez. Né? Tem um nome no meio que é o verdadeiro nome, mas eu nem vou me atrever a falar, depois ele fala e me corrige aqui. Né? A Berta Galvez, né, ficou em segundo lugar numa frente, de certa maneira, improvável, né, que juntou o PAN, o partido tradicional da direita mexicana, o PRI, o Partido da Revolução Institucionalizada, que foi o partido que durante décadas governou de maneira não democrática o México, né, um partido hegemônico, um partido de Estado, como se pode chamar, e também até o PRD, que foi a dissidência à esquerda do PRI, pelo qual, inclusive, o atual presidente, o Manuel López Obrador, já foi, inclusive, candidato à presidência. Né? Não se elegeu, teve até toda uma confusão na eleição que ele perdeu há alguns anos, mas o fato é que o PRD também figura nessa frente de oposição. E teve lá um terceiro candidato, que foi o Jorge Álvarez, né, do Movimento Cidadão, que acabou ficando num distante terceiro lugar mesmo. A segunda colocada ficou a muitos votos de distância da Claudia Sheinbaum e, portanto, enfim, foi uma vitória até bastante tranquila, nós podemos dizer. E por que será que foi tranquilo? O que explica, nesse caso, a popularidade do Morena, a popularidade do presidente Manuel López Obrador e, consequentemente, a capacidade de amealhar votos que teve a sua candidata, que, ao que se sabe, não figura exatamente como uma figura carismática, mas que foi muito bem votada nessa eleição. O que se pode esperar daqui para o futuro? O que tem acontecido na política mexicana recente? Enfim, para tentar entender esses assuntos, temos aqui um convidado ultra especial, que é o professor Adrián Gurza Lavalle, que é professor do Departamento de Ciência Política da USP. Ele é pesquisador e presidente do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. O Adrián, inclusive, é mexicano, se formou na Universidade Autônoma do México em Administração Pública, conhece profundamente
o sistema político mexicano, e ele é também, dentre algumas outras coisas, já falei aqui do SEBRAP, ele é coordenador geral do INCT Participa, né, do qual o Zé Suaco, com quem nós conversamos na semana passada, ele também integra, né, e o Adrián, ele é o coordenador geral do Participa. Além de tudo, ele é vice-diretor do CEM, o Centro de Estudos da Metrópole, que é um centro de pesquisa também de ponta nessa área aí de estudos voltados à questão urbana, e ele vai aqui tentar nos explicar, afinal de contas, tudo que está presente nessa intricada situação política mexicana. Bem, eu quero aqui, sem mais detalhes, e já pedindo para depois ele falar para mim como é que é o nome da segunda colocada, que eu sou incapaz, como já disse, de pronunciar. Eu quero dar as boas-vindas ao Adrián, agradecer muitíssimo ele ter topado fazer essa conversa, e quero começar perguntando o seguinte: Adrián, o que afinal de contas explica esses resultados eleitorais recentes no México? Por favor. Boa tarde, Cláudio, um prazer estar aqui com você. Como eu tinha comentado antes de iniciar a gravação, eu sou assíduo escuta do seu podcast, mas obviamente isso não é novidade, você de longe o podcast mais escutado na comunidade de cientistas políticos, mas eu falar que a política não é apenas motivo de divisão, ela é também motivo de união familiar. Na verdade, a gente se reúne familiarmente para escutá-la, então é um prazer estar aqui com você. Bom, só para equacionar rapidamente a primeira demanda, o nome da candidata é Xochitl Gálvez, que é a representante que concorreu pelo PAN, PRI, PRD. O nome é de origem náhuatl, então esse TL no final é propriamente um sufixo das palavras náhuatl e quer dizer flor. Então é Xochitl Gálvez. Bom, talvez antes de explicar, se você me permitir, antes de explicar por que as eleições acabaram como acabaram, ou por que elas produziram esse resultado, talvez seria interessante dar para o escuta do podcast Fora da Política Não Há Salvação uma ideia da envergadura, do tamanho das eleições e das novidades que elas têm, de modo que seja possível, digamos, produzir uma certa surpresa em relação àquilo que precisa ser explicado, como que se produziu um resultado dessa magnitude. Então, no caso dessas eleições, elas são por diversos motivos as maiores eleições da história do país. Nós nunca tínhamos tido simultaneamente tantos cargos de eleição popular sendo disputados simultaneamente em eleições casadas. Então, são mais de 20 mil postos sendo eleitos numa só eleição, num só dia. Não há segundas voltas, não há segundas rodadas, então tudo eleito no mesmo dia. Obviamente o cargo mais importante é a presidência da República, mas foram eleitos também, ou estavam sujeitos ao voto popular, 9 governaturas, 129 cadeiras no Senado, a totalidade, e 500 cadeiras na Câmara de Deputados, dessas 300 por distritos majoritários e 200 de representação proporcional, mais cargos em legislativos estaduais e o número maior, obviamente, a maior parte desses mais de 20 mil cargos correspondem a governos locais ou municipais. Isso para um cadastro eleitoral de aproximadamente 99 milhões de cidadãos, com um comparecimento eleitoral de 61% do eleitorado, algo que parece um pouco menor àquilo que se esperava. Nos números iniciais que começaram a dar mostra de que Morena estava conquistando um resultado esmagador, sugeriam que haveria uma participação popular muito acima do que se previa, mas, na verdade, acabou sendo uma participação mais ou menos dentro dos níveis, 61%. A última eleição, que foi a eleição do Andrés Manuel López Obrador, teve 63% de comparecimento eleitoral. Então, essa é uma eleição que teve um pouco menos de comparecimento eleitoral, mas, mesmo assim, digamos, uma eleição que produziu resultados surpreendentes. Então, para entender por que os resultados são surpreendentes, me deixe falar dos resultados esperados. Então, quais são os resultados esperados dessa eleição? Sabíamos que a Cláudia Sheinbaum ia ganhar. Não era preciso ter qualquer arte de magia ou qualquer bola de cristal para saber isso. As pesquisas de intenção de voto elas foram estáveis desde que começaram a ser realizadas. A Cláudia Sheinbaum
que é a candidata de Morena, PT, Partido Verde Ecologista Mexicano, essa coalição, sendo Morena o partido principal da coalição. A Claudia Sheinbaum sempre encabeçou as pesquisas de intenção de votos e sempre encabeçou as pesquisas de intenção de votos com larga maioria, entre 20% e 30% acima da segunda colocada, que é a Xochitl Gálvez. Então, não tinha dúvida de que ele ia ganhar, a questão era por quanto ele ia ganhar. E todas as pesquisas de intenção de voto davam uma variação entre 30% a 50% das preferências eleitorais, de modo que se esperava que ganhasse com maioria, mas não se esperava que ganhasse com o tamanho da vantagem que ela ganhou. Então, a gente já vamos para isso. Xochitl Gálvez, por sua vez, ela sempre esteve em segundo lugar. Ela iniciou uma campanha procurando representar a oposição ao López Obradorismo, procurando representar, digamos, reunir todas as desconformidades contra AMLO, ou Andrés Manuel López Obrador, como é conhecido, AMLO normalmente, e ela encabeçava a coalição PAN-PRI-PRD, uma coalição improvável para qualquer um que conhecesse a política no México de começo do século, né? Uma coisa estranhíssima. Ela encabeçava essa coalição. Sabia-se que ele ia ter entre 20% e 30% dos resultados, e ela mais ou menos se manteve nesse patamar. E menos, na verdade, do que as melhores projeções. Ela tinha enorme desafio de trazer para essa coalição todos aqueles que não tinham certeza do voto no Morena, que tinham um tipo de desconformidade, então ela tinha que fazer essa função, digamos, de atrair o anti-López Obradorismo, né? Essa era a estratégia política da Xochitl. E o terceiro candidato... voto mais de rejeição, por exemplo, nesse caso, né, do que de afirmação, né? Tem um voto duro, que é um voto duro associado ao PAN, porque ela é candidata próxima ao PAN, então, um partido tradicional conservador mexicano, com uma aliança de matrimônio de conveniência com o PRD e o PRI. Sabe-se pelos resultados eleitorais que, de fato, mais ou menos como 80% dos eleitores do PAN declarados panistas votaram nela, e um pouco menos de priistas e perredistas votaram nela, mas os eleitores filiados a esses partidos, com identidade desses partidos, de fato votaram nela. Mas isso não era suficiente para ganhar, ela precisava atrair o eleitor sem filiação partidária, sem identidade partidária, e esse aí é um eleitorado, digamos, sem identificação com o López Obradorismo, esse era o desafio dela. E o Jorge Álvarez Maínez, do Movimento Ciudadano, é um candidato que recebeu a candidatura em condições difíceis, porque acabou saindo para fazer aquele papel que no jargão do beisebol chama-se de rebatedor emergente, que é aquele que não está jogando e justo quando tem que rebater a bola, tira ele do banco e bota aí para rebater. O candidato que ia ser o candidato não conseguiu concorrer. Aos 15 para meia-noite ele entrou com uma campanha já desenhada que não era para ele, e ele tentou fazer o que conseguiu fazer. O resultado não foi ruim, ele tentava roubar votos de ambos os lados, uma espécie de representar um centro que não fosse uma esquerda radical populista, nem fosse uma direita neoliberal conservadora, uma coisa que fosse progressista, mas nem tanto, uma espécie de posição do meio, e essa foi a posição que ele tentou desempenhar. Ele sempre esteve abaixo dos 2 dígitos, sempre. E isso é desde que começaram as enquetes até as pesquisas de intenção de voto até o final. Então, assim, era muito pouco emocionante, parecia o eletrocardiograma de um morto, era sempre a mesma coisa, linhas retas, constantes, então não tinha surpresa, assim que, digamos, chamasse a atenção como alguma possibilidade. As disputas mais interessantes estavam ocorrendo nos estados, onde tinha mais oposição, onde o Morena parecia que iria perder alguns dos estados mais importantes. Morena tinha 6 dos estados sob disputa, e parecia que estava prestes a perder alguns. Por exemplo, se cogitou que seria possível que perdesse a Cidade do México, depois de ter uma hegemonia de décadas governando a Cidade do México, e depois a candidata a presidenta ser chefa de governo da Cidade do México. Então, ali tinha aí a política estava mais quente.
No Só uma entanto, coisa, Adriano, você está falando de hegemonia do Morena na Cidade do México, porque você está considerando também o período do PRD, né, na Cidade do México. PRD, assim, se a gente pega desde Cuauhtémoc Cárdenas até Andrés Manuel López Obrador, são décadas de governos de esquerda na Cidade do México, muito bem observado. No entanto, digamos, a despeito desses resultados esperados, houve muitas novidades, houve novidades interessantes. Então, eu diria pelo menos duas grandes novidades do ponto de vista mais geral. A primeira grande novidade tem a ver com a magnitude e abrangência da vitória de Moreno. Ninguém esperava nada desse tamanho. Ninguém esperava que o Movimento de Regeneração Nacional, que é o nome do Partido Morena, ganhasse da forma que ele ganhou, e que ganhasse não apenas para o Executivo Nacional, mas que ganhasse esmagadoramente para todos os cargos em disputa, pelo menos para todos aqueles sobre os quais temos dados já razoavelmente confiáveis, porque lembre que no México não tem urna eletrônica, então tem um sistema de conteio que é uma coisa raríssima. Eles publicam os resultados a partir de um sistema de conteio rápido, que permite fazer projeções. As projeções se tornam estatisticamente confiáveis, então, com base nisso que nós estamos falando, depois eles acabam de processar o resultado e depois eles, por lei, têm que fazer recontagem de todas as urnas que caem num certo conjunto de características que podem suscitar suspeição. Diferenças não muito grandes. Então, agora vão recontar na ordem de 67% das urnas. Então, imagina a loucura que é esse processo. Mas estamos contando com os resultados disponíveis a partir do sistema de apuração rápida, que são altamente confiáveis, e, com base nisso, sabemos que o resultado foi de uma magnitude inusitada. Então, no caso da Cláudia Sheinbaum, ela não teve o teto, que era 50%, ela teve 60% dos votos, 10% acima dos resultados mais otimistas. São 33 milhões de votos. Isso é o dobro da segunda posição. Se houvesse duas rodadas, ela teria levado na primeira. Ela sozinha tem mais votos do que a oposição toda somada. Então, são 33 milhões de votos, 60% da comparecência eleitoral votou na Cláudia, e é a maior votação da história democrática do país, e ela não é só a maior, como ela é maior do que o voto com o qual ganhou Andrés Manuel López Obrador. Então, Andrés Manuel López Obrador ganhou com 53% dos votos em 2018, e a Cláudia está com 60%. Obviamente, isso não é todo virtude dela, mas estamos dizendo que houve um crescimento de intenção de voto no Morena que é impressionante, atingiu um patamar que coloca ela como uma espécie de fenômeno político inédito, que ninguém tinha ganhado no México democrático com uma margem de vantagem desse tamanho. Obviamente, no México autoritário, o PRI conseguia ganhar com margens muito maiores do que isso, mas não faz sentido nenhum comparar. Sótitl, por sua vez, ela ficou com 23 milhões de votos, 28% do eleitorado, então perdeu. E perdeu fortemente porque ela não conseguiu, e talvez seja uma coisa que é muito interessante vista do ponto de vista do Brasil, Sótitl representa uma direita que fez um discurso fortemente negativo de crítica ao López Obradorismo, no sentido de diagnóstico da catástrofe nacional. Então, o López Obradorismo era a catástrofe da economia, a catástrofe da violência, o país estava afundando e, além disso, o país estava se tornando uma ditadura, de modo que se o López Obrador ganhasse, o México ia se tornar a Venezuela e estávamos a 2 metros de nos tornar Venezuela ou Bolívia. Então, a ideia é que o López Obradorismo estava levando o país para um autocratismo, existia um processo profundo de erosão democrática e o México estava afundando, e então não era possível votar no López Obrador, porque, de fato, era uma coisa assim, era hiper perigoso. Estávamos correndo o risco de levar o México para uma ditadura. Esse foi o teor da campanha, com críticas muito fortes e com muitas bobagens do ponto de vista das críticas, que umas críticas, digamos, pouco... Críticas que eram boas para conversos. O que Sótitl não conseguiu fazer com esse discurso foi convencer as classes médias que
que não são de direita radical. E ela tentou fazer um discurso moderado, mas não conseguiu fazer esse discurso moderado. E mais, e nisso a comparação com o Brasil é interessantíssima, me parece, é que essa direita representada por Xochitl não tem forte arraigo popular, diferentemente do bolsonarismo. É uma direita que não é mais aquela velha direita conservadora, cristã mexicana, é uma nova direita com articulação com posições meio neoliberais, etc. Mas, digamos, para utilizar uma expressão que corre solta na imprensa no Brasil, para uma parte do bolsonarismo, essa é a direita que come caviar, né? Não tem a direita popular. O voto maciço popular, obviamente, 33 votos, tem 23 milhões de votos, tem de tudo lá dentro. Mas, proporcionalmente, a porcentagem de votos de segmentos populares é muito menor na Xochitl do que foi Andrés Manuel. Isso tem a ver com uma direita que não conseguiu fazer um discurso capaz de atrair segmentos maioritários populares do eleitorado, que obviamente são a maioria. E não só ela perdeu, como perderam os partidos, especialmente o PRD, que faz parte da coalição, obteve 3%, aproximadamente 3% do eleitorado. Um partido que esteve prestes a ganhar eleições nacionais várias vezes está com 3% da intenção de voto, e se meu cálculo não for errado, ele periga perder o registro. Então, um partido que saiu para pilotar a transição mexicana e que no período de 30 anos vai sumir, vai se extinguir. Algo parecido que está acontecendo com os tucanos no Brasil, mas... Foi nisso que eu pensei. Então, o Jorge Álvarez Maínez foi uma coisa interessante porque ele teve um desempenho razoável. Na verdade, ele obteve 10% de intenção de votos. Obviamente, ele não estava jogando para ganhar. Com 6 milhões de votos, ele conseguiu levar o movimento cidadão de um patamar de 3%, 4% do eleitorado nas eleições de 2018 para 10% do eleitorado, está crescendo. Ele cumpriu a tarefa, deram para ele a missão de rebatedor emergente, jogou todo desconfortável, saiu com 2 dígitos quando todas as expectativas de que não passasse de 1. Então, consolidou esse partido, cresceu, fez um bom papel. Na verdade, quem está em má posição nesse momento é a aliança PRI-PAN-PRD, que é a grande perdedora do resultado. Mas se isso no que diz respeito à magnitude do resultado do Executivo Federal, se a gente olhar para os estados, tinha 9 estados em disputa, 6 eram do PRD. E, supostamente, pelo que uma parte das pesquisas de intenção de voto anunciavam, o PRD poderia perder alguns desses estados. O PRD ganhou 6 e ganhou mais 1. Então, dos 9 em disputa, ganhou 7. Ganhou Tabasco, Veracruz, Cidade do México, Puebla, Morelos. Não perdeu nenhum dos que tinha. Não perdeu nenhum dos que tinha e ganhou um bastião da direita no México. Um bastião que nunca tinha sido governado por nenhum partido de esquerda, que é Yucatán. Tradicional bastião da direita mexicana. Ganhou Yucatán. A oposição ficou com 2 estados, dos 9, o Movimento Cidadão ganhou em Jalisco e PAN ganhou em Guanajuato, que é um estado muito conservador, e tem uma presença muito arraigada, então ganhou ali. Mas, assim, se você olhar o cenário nacional, basicamente Morena e seus aliados têm 24 estados de 32, estão governando 24 estados de 32. Então, tem controle da maior parte dos estados. E se nós olharmos para o Congresso Nacional, eles ganharam maioria qualificada para reformar a Constituição, que ninguém esperava. Você vai ter maioria simples, maioria absoluta, mas ganharam maioria qualificada. Ganhou maioria qualificada no México, maioria qualificada de 2/3, então essa maioria qualificada teria bastado com muito menos do que eles têm. Hoje, a coalição PTB, Partido Verde Ecologista Mexicano, PT e Morena, tem 75% dos deputados. Eles precisavam 2/3, têm 3/4. Então, podem passar o que eles quiserem. Para você ter uma ideia, das 300 cadeiras em disputa por maioria, ganharam 220. Dos senadores, das 128 cadeiras em disputa, ganharam 83. Então, assim, basicamente,
foi uma vitória cachapante. Eles estão com o queijo na faca e a faca na mão, e isso colocou um cenário que tem uma série de incógnitas, porque, obviamente, eles podem fazer o que eles considerarem pertinente fazer, e há quem diga que a quarta transformação, que é a forma como Andrés López Obrador designa sua própria posição na história, o projeto dele na história, vai fazer um novo regime no México. Então, o novo movimento é transformar o regime político mexicano e produzir um novo regime político. Então, isso, do ponto de vista mais geral, são novidades, mas as novidades não param por aí. Há novidades que dizem respeito especificamente a Cláudia, uma delas você já tocou, obviamente, é a primeira presidenta na história do país, que isso é fundamental. O México já vinha fazendo avanços importantes na representação com paridade de gênero, porque há uma lei que exige paridade, então hoje o Congresso é 50-50, e nesse sentido o México está bem adiante do Brasil, por exemplo, então 50-50 no Congresso, não em outras instâncias, mas é 50-50. Mas presidenta nunca tínhamos tido, desde 1884, que se instaurou a Primeira República, até o momento, não só não tínhamos tido presidenta, porque obviamente no século XIX não teria nem como ter, nem em boa parte do século XX, mas nunca tínhamos tido um presidente de esquerda puro sangue. Todos os presidentes depois da transição mexicana são presidentes de direita ou do PRI. E todos os presidentes progressistas dos anos do PRI, dos 70 anos de hegemonia do PRI, são, na melhor das hipóteses, presidentes que poderíamos chamar populistas ou digamos, nacionalistas progressistas. Mas esse nacionalismo progressista é um nacionalismo progressista revolucionário do velho Estado revolucionário mexicano, mas nenhum deles tem tradição de esquerda puro sangue. E a Cláudia Sheinbaum é uma candidata de esquerda puro sangue. López Obrador não é, porque vem do PRI. Cuauhtémoc Cárdenas não é, porque vem do PRI. É a primeira vez na história do país que um candidato de esquerda puro sangue se torna presidente da República. E não mulher, qualquer homem são mulheres, é a primeira vez. E ela não é a única, tem outras representantes que ganharam, por exemplo, na Cidade do México, a Cláudia Brugadas, também é candidata de esquerda de puro sangue. Se espera que isso faça uma diferença, são pessoas que vêm com uma formação política muito sólida, com uma longa trajetória de militância na esquerda. Então, isso é uma novidade interessante, e no caso especificamente da Cláudia, ela vem com uma trajetória meteórica que combina, você falou bem no começo, combina uma especialização científica, profissional, alta qualificação, etc., com uma velha militância na esquerda, e uma carreira meteórica. Na verdade, ela começou, foi secretária do Meio Ambiente com o governo do López Obrador em 2000, depois se tornou chefa de... Isso na prefeitura da Cidade do México, né? Na prefeitura da Cidade do México, que a gente chama de chefatura de governo, porque estado, a Cidade do México não é propriamente um estado, então tem um nome diferente, que é chefatura de governo, né? Chefatura de governo, chefia de governo, não sei como dizer isso. Mas ela foi também, ocupou a posição de delegada de Tlalpan, e Tlalpan é um subdistrito da Cidade do México, mas os subdistritos na Cidade do México são como municípios, então ser uma espécie de presidenta municipal de um dos municípios do governo do México. Depois virou candidata ao governo da Cidade do México, e daí pulou para a presidência. 3 cargos públicos, militância de esquerda, presidência da República, uma carreira meteórica. Então, isso tudo é novidade, e me parece que coloca algumas incógnitas importantes, essas novidades, e coloca o problema de explicar como elas se produziram. Então, desculpe o longo. Não, eu estou achando ótimo. E a ideia é que você explique mesmo. Porque agora eu chego na pergunta, né? A pergunta é o que explica isso? Então, o que para explicar? O que para explicar essa coisa nova que surgiu aí, que ninguém sabia, ninguém esperava muito bem, né? Então, bom, deixo as incógnitas para depois, o que vai fazer a Cláudia. Mas vamos pensar, então, o que pode ser, o que pode explicar isso? O que parece mais óbvio, e aí há um amplo consenso entre todos os leitores da política no México,
é que não há como explicar isso pela Cláudia, né? Obviamente, uma votação com essa dimensão não é produto da Cláudia. Não é que a Cláudia seja um poste, que se não fosse ela pudesse ser qualquer um e teria o mesmo resultado. A Cláudia era muito bem avaliada na Cidade do México. A Cláudia, nas pesquisas, fazendo comparação entre candidatos, elencando atributos positivos dos candidatos, ela elencava como a candidata com um número maior de atributos positivos, acima da Xochitl, acima. Então, ela é uma candidata bem avaliada. Mas a magnitude desse triunfo tem a ver com o López Obradorismo, não tem a ver com ela. A enorme maioria desse resultado é explicado pelo fator López Obrador, ou pelo fator AMLO. Isto é, a eleição no México basicamente foi configurada como um plebiscito pela continuidade ou ruptura em relação ao López Obradorismo. E o eleitorado deu um recado contundente. Com essa diferença queremos continuidade do López Obradorismo. Então, o que significa continuidade do López Obradorismo? Que enquanto a oposição bateu muito na tecla da violência, que é um dos maiores problemas, e de fato é o problema que mais preocupa a cidadania no México, isso está amplamente presente em todas as pesquisas, a despeito de ser um problema enorme que o López Obradorismo não conseguiu resolver, e a despeito dos números sobre violência no López Obradorismo ou na gestão do AMLO serem maiores do que a última gestão presidencial do PRI, os números de violência serem piores, né? A despeito disso, o eleitorado votou por continuidade. Então, como entender essa continuidade? Então, me parece que o governo do Andrés Manuel López Obrador, e nisso há um consenso razoável entre tírios e troianos, que ele teve um desempenho notável no incremento da capacidade de consumo das camadas populares, porque teve um aumento sistemático do salário mínimo. E o aumento sistemático do salário mínimo fez tirar alguns milhões de mexicanos da linha de pobreza, na ordem de 5, 6 milhões de mexicanos, aumentou o salário mínimo em termos reais 24%, acho que em termos nominais na ordem de 60%. É a primeira vez em 15 anos que aumenta o salário mínimo em termos reais para a população, então isso faz uma diferença enorme. Além disso, houve um conjunto de políticas sociais universais de benefício a segmentos, digamos, vulneráveis da população. Então, houve uma política muito agressiva de bolsas, houve bolsas para adultos, aquilo que no México chama-se de adultos maiores, que para nós seriam, digamos, idosos, né? Então, houve um programa de bolsas universal para idosos, e universal significa, não importa se você mora nos Jardins, não importa se você mora no plano piloto de Brasília, você é idoso, você recebe o dinheiro na sua conta de banco. Então, todos os idosos, a partir de uma certa idade, receberam uma bolsa universal de reconhecimento aos idosos, de auxílio, etc. Houve bolsas, assim, uma distribuição maciça de bolsas para educação, bolsas universais para pessoas com discapacidades, bolsas universais para a incorporação de jovens ao mercado de trabalho, e todas essas bolsas universais são bolsas universais ao estilo dos programas de transferência direta de renda, que saem do Executivo Federal e caem diretamente na conta da pessoa sem intermediações políticas, o que obviamente irrita uma boa parte daqueles que se beneficiam com a intermediação desses recursos. Então, houve um aumento muito importante da capacidade de consumo desses segmentos. Isso, eu diria, obviamente tem esse aspecto positivo, que ninguém pode ser contra a segmentos que estão em condições assim precárias terem um aumento de renda, mas é um aumento de renda que coloca problemas do ponto de vista da sua sustentação no longo prazo, porque não há política pública, não há desenvolvimento de infraestrutura institucional. Então, se você quiser dar saúde para as pessoas, você precisa SUS. Você pode dar cheque para o cara ir lá na farmácia e comprar, mas a política de você vai dar cheque para as pessoas a vida toda, ela tem perna curta se você não tiver uma situação fiscal controlada.
tá? Você precisa um investimento forte em política pública. Esse investimento forte em planejamento de longo prazo na política pública, o Andrés Manuel López Obrador, na gestão dele, avançou muito mais lentamente do que essas transferências diretas. Então, teve um avanço muito importante em transferências diretas, um desarranjo de políticas que não conseguiram ser consertadas, que não conseguiram ser montadas em novo tempo. Além disso, houve estímulo para a economia, então houve políticas que poderíamos chamar de desenvolvimentistas, muitas políticas desenvolvimentistas no sul e no sudeste. São polêmicas do ponto de vista do tipo de investimento, mas isso gera efeitos econômicos. Então, você tem o Tren Maya, que é uma obra monumental hiper polêmica, mas obviamente gera efeitos de spillover de recursos na economia. Você tem uma refineria enorme em Tabasco, também, isso tem problemas enormes do ponto de vista da discussão ambiental, mas gera efeitos de... Então, teve um padrão de investimento para construir grandes obras ou grandes intervenções desenvolvimentistas, que também teve efeito sobre a economia. Então, tem tudo isso, e tem a liderança, que faz diferença, e tem a liderança política do Andrés Manuel. E Andrés Manuel é uma figura, assim, uma figura rara, uma ave, eu diria, aves rara e em processo de extinção. Porque ele é talvez uma das últimas representações do tipo de político, do tipo de liderança altamente carismática que o PRI conseguia gerar. Políticos com uma enorme capacidade de mobilização de massas, políticos nesse PRI, que era uma coisa muito estranha, porque tinha da direita até a esquerda, você tinha uma esquerda no PRI, que era uma esquerda muito voltada para a política de massas. E o Andrés Manuel tem essa formação, ele vem dessa formação, ele trabalhou muitos anos em Tabasco junto a uma instância que é de política indigenista, trabalhou muito tempo com camponeses numa região que chama-se Chontalpa, teve muita mobilização com eles. Ele teve grandes processos de mobilização e no começo dos anos 90 ele liderou um êxodo para protestar contra uma fraude no estado dele, Tabasco. A pé? Trajetória a pé. De Tabasco até a cidade do México. Uma loucura, né? Chegou detonado, tem. Sim. Então, ele fez, enfim, ele tem esse tipo de tradição fortemente de liderança popular. E é esse perfil que se soma à constituição do PRD quando o PRI divide e se constrói um movimento neocardenista. Ele é um dos fundadores do PRD, acaba se tornando liderança do PRD e faz um caminho por aí, até que rompe com o próprio PRD pela esquerda. Então, isso é interessante, porque você tem no PRD um conjunto de forças que vem da esquerda tradicional e você tem um conjunto de forças que vem do priismo, né? E o PRD é uma amálgama dessas duas coisas, uma esquerda que se integra para disputar a alternância democrática no México e uma parte de um priismo inconformado com as reformas de ajuste estrutural e comprometidos com o velho Estado revolucionário. O primeiro deles, Cuauhtémoc Cárdenas, e todo digamos, um firmamento de grandes luminárias do velho priismo, né? grandes políticos priistas, nacionalistas, revolucionários, etc., que saíram em massa e falaram: nós não vamos fazer isso, exatamente no momento em que as políticas de ajuste estrutural estavam se aprofundando e estavam desmontando uma parte das velhas políticas do Estado pós-revolucionário. Andrés Manuel sai nesse momento, faz a carreira dentro do PRI, do PRD, e no momento em que o PRD começa a fazer um conjunto de acordos com o PAN e com o PRI, e Andrés Manuel começa a disputar sistematicamente as posições do PRD dentro do PRD e ganha as candidaturas, mas se torna claro que há uma oposição, há uma tensão muito grande dentro do PRD, Andrés Manuel ele racha pela esquerda, isto é, ele fica à esquerda da esquerda do PRD, que é o que sobrou dentro do PRD, que acabou nesse 3% de votação. E ele sai e funda a Morena, à esquerda. Então, ele tem uma capacidade de... Diga. Aliás, o que explica esse definhamento do PRD
É o que? Ele perdeu lugar no sistema político mexicano, é isso? Com essa defecção do grupo do Obrador, e por um lado, e por outro lado, essa associação com os partidos tradicionais da direita mexicana? É por aí que vai? É por aí que vai. O PRD foi sistemática. O PRD foi progressivamente se tornando um partido, digamos, capturado por grupos de esquerda diversos, mais burocratizados, mais interessados na ocupação de cargos, na negociação, e menos voltados para fazer um trabalho de mobilização, etc. Isso produziu tensões. E quando o López Obrador sai, ele leva a parte mais movimentalista do PRD, toda atrás. E então o PRD esvazia, perde uma parte importante dos seus quadros e fica os aparaticnics ficam ali dentro. E eles fazem todo um trabalho de aliança com o PRI e com o PAN. Aliás, essa aliança é de 2012 e essa aliança já mostra que o diagnóstico do Andrés Manuel López Obrador era correto, que o PRD estava indo numa direção que não fazia sentido. Então, ele cria um movimento social primeiro, que é o movimento social Morena, que chama-se movimento propriamente, em 2011. Em 2012, torna isso uma associação civil, e em 2014 se registra como partido. E ele ganha tal projeção no processo eles foram fazendo um trabalho de crescimento, estado por estado, distrito por distrito, etc., que ele começa a atrair defecções de todos os lados. Então, há uma espécie de segunda migração de priistas. Então, na verdade, Morena cresce extraordinariamente, não só de forma orgânica, cresce extraordinariamente porque passa a se tornar um polo de atração de políticos inconformados com certas práticas nos seus partidos e de outros mais preocupados em ter chances de ganhar, e Morena ser um partido, digamos, com certa capacidade de permitir isso. Então, cresceu extraordinariamente, o PRD foi definhando, e agora está se prestes a desaparecer, uma coisa que seria impensável em meados dos anos 90, começo dos anos 2000. Mas hoje está prestes a desaparecer. Então, bom, tem algumas coisas mais interessantes do observador que talvez valeria a pena mencionar, porque normalmente são salientadas quando se fala dele. Ele, além de ter tudo isso, essa liderança, etc., ele corresponde muito a esse perfil daquilo que a literatura chama de liderança populista. É um comunicador extraordinário, ele conseguiu dominar a agenda política e a agenda pública durante o mandato dele ininterruptamente, deixando um espaço mínimo para a oposição, que obviamente teve enorme dificuldade de se articular, porque, entre outras coisas, está fragmentada, não tem coerência, e esse foi um dos problemas da candidatura da Xochitl, na verdade. Ela tinha que fazer um programa para 3 partidos em que cada partido atira numa direção diferente. Então, o terno fica desconfortável, você não tem uma certa expressão orgânica. Na verdade, os partidos apontam em direções diferentes se você fica numa saia justa o tempo todo. Ela teve que fazer um trabalho difícil aí. Mas no caso do Andrés Manuel, ele acordava todo dia às 7 horas, todo dia não acordava, todo dia acordava umas 6 da manhã, às 7 da manhã ele estava dando aquilo que se chamava de mañanera. A mañanera é uma conferência matutina, todo dia. Até final de semana? Todo dia. E aí o cara pautava a imprensa e tudo que a imprensa ia ficar discutindo o dia. E com um tipo de fala, obviamente, muito polêmica, muito esse estilo de nós contra eles, divisivo, questionando a oposição, criticando o Poder Judiciário quando se opunha às suas decisões, enfim, criticando a todos aqueles que se opunham às suas decisões, com uma capacidade de comunicação enorme. Podemos discordar das coisas que ele diz, porque, obviamente, o político desses diz as coisas que produzem efeito político, não está preocupado em falar verdade, não está preocupado em dar lições de história. Todos aqueles que olham para a política com algum prurido ficam apavorados com as coisas que os políticos dizem, mas políticos vivem de fazer isso e não é qualquer um que sabe fazer isso bem. Andrés Manuel López Obrador sabe fazer muito bem, ele dominou a agenda política e a ideia, assim, nos primeiros anos ele não vai durar com isso tempo suficiente, porque a sobreexposição vai queimar ele. Não há como suportar uma sobreexposição tamanha sem você
perder controle disso. Porque não é um cercadinho que você vai e fala e você não deixa ninguém falar. É uma conferência de imprensa com jornalistas, onde os jornalistas... os jornalistas presentes ali. É uma coletiva, de certa maneira. É uma coletiva. Toda manhã é uma coletiva. Respondendo aos jornalistas e definindo a pauta do dia. Então, assim, todos os noticiários. Eu imaginei que fosse uma coisa mais parecida com as lives de quinta-feira do Bolsonaro. Não. Ali você não perde agenda porque você não tem ninguém que dispute nada. Você coloca um poste do lado esquerdo, um poste do lado direito e você fala qualquer baboseira, que é o que fazia, né? Não, aqui você tem o presidente e a imprensa pergunta coisas desconfortáveis. E, obviamente, o presidente responde, mas responde do jeito que ele quer, mas uma enorme capacidade para utilizar isso e produzir consenso. Então, é um animal político. O López Obrador é um incrível animal político que utiliza muito a polarização, muito a divisão do nós contra eles e todos esses efeitos que, digamos, esse estilo de liderança populista produz sobre a política e acabou por definir uma clivagem social que claramente se consolidou no México hoje, o López Obradorismo. Já estava consolidado, mas da presidência da República isso ficou muito mais consolidado. Então, é isso que me parece que ajuda a explicar a vitória da Sheinbaum, né? A Sheinbaum é a expressão de uma ratificação do López Obradorismo, mas nas qualidades dela. Então, vamos ter agora a Sheinbaum em condições de governar muito melhores daquelas que teve López Obrador quando venceu. Tem números, tem mais votos, tem mais governaturas, tem mais... Estamos nessa circunstância. Eu vi um trabalho interessante de um cientista político mexicano, ou que atua no México, muito crítico ao López Obrador, o Alberto Olvera, né, em que ele fala que o López Obrador ele opera dentro da lógica amigo-inimigo. Né? Qual é o efeito, né, desse estilo de liderança e de governo mesmo, né, porque afinal de contas é o presidente, é dele que a gente está falando, para a democracia mexicana? Né? No que isso tem impactado a democracia mexicana? Porque esse é um tema que sempre que a gente está falando em lideranças populistas, inevitavelmente a gente tem que saber no que elas afetam, né, o regime democrático. Tem uma questão bem interessante aí, que tem uma parte política e uma parte mais analítica. A parte mais analítica, mais assim, tentarei não levar isso para a literatura, porque não estamos aqui fazendo uma aula de ciência política, mas do ponto de vista do debate mais geral, a questão é se entende as lideranças populistas porque elas têm certo tipo de discursos, os discursos opõem o nós ao eles, essa lógica amigo-inimigo coloca do lado do polo do amigo o povo, um povo que é virtuoso, um povo que é generoso, um povo que tem um conjunto de características ilibadas, etc. Do outro lado, nós colocamos a elite, você coloca, né, a elite, a corrupção, as oligarquias, os eles, né, que sempre trabalham contra o povo. O discurso do López Obrador agora na vitória da Cláudia assim, é uma aula de o que é um discurso populista, porque ele começa dizendo, olha, queria agradecer ao povo mexicano, porque é a prova do que o povo mexicano é um povo grato, é um povo educado, é um povo... Então, toda a construção... não sobre a política, é todo um discurso sobre o povo, e por que sobre o povo... por que o povo, esse povo unitário, né, esse povo caracterizado como um povo único, como se os outros 28 milhões de votos da candidata de oposição não fossem um povo, esse povo todo é um povo virtuoso que, de fato, sabe fazer a escolha correta, porque ele é bom, e então ele é profundamente grato e governa por esse povo. Esse é o discurso perfeito, assim, você pode dizer, isso é de manual, né? É isso aí. Agora, quais são as implicações disso do ponto de vista dos efeitos de governo? Porque uma coisa é se o problema for apenas discursivo, obviamente isso produz efeitos, porque as falas são uma forma de ação, não são só palavras. Então, mas há mais do que isso, há tentativas sistemáticas de levar adiante essa polarização, desconstruindo mediações, intermediações, etc.
Eu diria que aí é um dos aspectos mais polêmicos da figura do Andrés Manuel. Por um lado, sim, por um lado, ele ocupando essa posição e da presidência da República, reforçou sistematicamente a divisão, faz parte dessa lógica, então reforçou a divisão. Ao reforçar essa divisão, muito frequentemente atacou instituições. Uma das instituições preferidas e ao longo do mandato foi se acentuando foi o Poder Judiciário. Poder Judiciário que, assim, é uma novidade da história democrática do país. Por primeira vez, o Poder Judiciário começa a tomar decisões que, de fato, são contrárias ao poder. Por primeira vez, porque o Poder Judiciário no México nunca foi independente. Então, a gente transita, por primeira vez, o Judiciário começa a funcionar como um controle de poderes, o que significa tomar decisões contra o Legislativo, contra o Executivo, dirimindo conflitos e concedendo razões às partes que a Suprema Corte considera pertinentes. O Andrés Manuel tomou várias derrotas no Supremo e se tornou objeto predileto dos seus ataques. Então, o Supremo foi sistematicamente atacado nas mañaneras. Não apenas lembra algum outro lugar isso? Então, a gente já viu esse filme. Não temos bombas, não temos ataques, não temos rojões, não temos mais. As palavras não são só palavras. As palavras não são só palavras. Então, sim, tem um efeito digamos, de acirramento dos conflitos. Ele vive disso, a popularidade vive um pouco disso, né? Tem um efeito de desprestígio das instituições que não são a presidência da República, e eu diria que tem alguns efeitos práticos que me parecem muito controversos. O López Obrador é profundamente desconfiado de qualquer intermediação, de forma de intermediação política, que também é um figurino, né? Já vimos isso. Então, tem uma compreensão um pouco majoritarianista do poder. Então, é a presidência da República que exprime as preferências do eleitorado e tudo aquilo que se opõe à realização disso atrapalha. Né? Atrapalha porque não permite a realização da democracia. Então, a crítica ao Poder Judiciário que não tem legitimidade democrática, que está se interpondo entre aquilo que é a vontade da população e certos interesses de elite, né? Então, há uma conspiração contra o governo, etc. Ele fez isso também em relação a uma parte das funções de intermediação que desempenhava a sociedade civil. Então, também é profundamente desconfiado de qualquer função de intermediação da sociedade civil. E a própria política pública, essa ideia de austeridade, é assim, você reduz a máquina, reduz a burocracia, reduz tudo e conecta diretamente a presidência da República com os cidadãos, fazendo transferências diretas. E não há como fazer política no longo prazo sem mediação, se você quiser produzir articulações. Então, há uma parte das leituras favoráveis ao López Obradorismo que disse não, é que ele desmantelou certas intermediações que eram altamente elitistas, que eram altamente conservadoras, mas o fato é que no lugar ele não colocou nada, deixou ele e a cidadania. Então, esse é um problema sério, tem implicações sérias, e uma das evidências de que isso pode ter implicações sérias é a proposta de reforma do Poder Judicial, que diz para nós que não é apenas discurso. Obviamente, quando as tensões são acirradas o suficiente como para diagnosticar que é preciso evitar que outras instâncias que fazem funções de intermediação política, de pesos e contrapesos, deixem de atrapalhar, há tentativas de mudar isso com reforma institucional. Então, agora, depois da Cláudia Sheinbaum ter se tornado candidata, já muito perto das eleições, o López Obrador mandou 20 pontos ao Congresso, que é uma dessas coisas que surpreendem. Como você manda 20 pontos ao Congresso, que o Congresso não vai poder votar, justo antes da sua sucessora assumir. Parece que o recado é claro, né? Isso que vai ser a linha de trabalho dos próximos anos. Obviamente, a Cláudia terá condições ou não de se manter fiel a esse legado, isso é uma das incógnitas. Mas um desses pontos é a reforma do Poder Judiciário no México. E
um dos pontos da reforma do Poder Judiciário é a eleição de juízes por voto popular. Então, nesse ponto em particular, e a Cláudia, pelo menos em princípio, disse que ia promover essa reforma, se propõe que sejam eleitos juízes, magistrado de circuito e juízes de distrito, que corresponde à primeira e segunda instância, varas específicas e juízes do Supremo Tribunal Federal. É um mecanismo que já foi adotado na Venezuela, né? Nos Estados Unidos existe em vários estados há muito tempo e é objeto de controvérsia, né? E na Venezuela, durante o período chavista, também... Na Bolívia também. Na Bolívia. Agora, na Bolívia, me parece que de forma mais restrita, né? Ele elege por 6 anos, se não estiver enganado, mas se elege e ele exige paridade ou algum tipo de representação de plurinacionalidade. Eu fui olhar, eu confesso que eu fiquei assim, surpreso, fui olhar a proposta, e eu não li a proposta completa, porque tem 142 páginas, a proposta de decreto, e não consegui ler completa, mas eu li uma boa parte dela. É muito interessante a proposta, é muito interessante assim, o diagnóstico é: o Poder Judiciário ele não é independente porque ele é totalmente minado, viciado pelas conexões com a elite política. Isso é claro porque são os políticos que indicam os juízes, e se supõe que o juiz tem que ser independente. Então, há a ideia de que precisam se contrapor um certo tipo de política que contamina os juízes, etc., etc. A forma de fazer isso, a eleição, a indicação pelo Executivo com ratificação do Congresso não é a única forma, e aí eles vão fazer o histórico. No México, os juízes do Supremo foram eleitos durante todo o século XIX, e foram eleitos até o começo do século XX. Então, não é que essa coisa seja uma invenção que a gente tirou da cartela, é uma opção histórica que faz parte das constituições mexicanas. Está muito bem construída, muito interessante, mas a ideia de que você pode evitar a politização introduzindo o voto, se o diagnóstico estiver correto, o remédio é péssimo. A ideia não é o voto direto, mas sim um voto direto para uma lista proposta pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário. Então, o Executivo propõe até 10 candidatos, o Legislativo propõe até 10 candidatos, o Judiciário propõe até 10 candidatos. E desses 30 candidatos, a cidadania elege por voto livre, direito, secreto e universal a composição da Corte, que tem uma duração de 10 a 15 anos com possibilidade de recondução indefinida. E as eleições, elas coincidem com as eleições gerais. Mas, cara... Você quer fazer eleições gerais... Tende a partidarizar, né, essa discussão, fortemente. Tem um dispositivo que diz que não é possível fazer publicidade cruzada. Mas se você casa as eleições... Né? Então, bom, isso dá um exemplo. Ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo, exatamente. Então, assim, descrito com interesse de um entomólogo, né, que você vai ver lá o desenho e dizer, nossa, que bicho interessante, é interessantíssima a proposta. Do ponto de vista do efeito político, o remédio está errado. Você não tem como proteger a entrada da política no judiciário. Não tem como fazer isso. Mas há melhores formas e piores formas. A gente sabe disso. Né? A regra diz como que a política vai operar. Não tem uma regra que diz, se você determina uma regra, a política deixa de operar. A regra que diz como os atores políticos vão encontrar sua forma de operar. Isso é em qualquer lugar em que existe política, e sempre existe política. A ideia de que essa é a melhor forma, ela é um pouco ingênua. Né? Ela é um pouco ingênua porque acredita que se você submeter isso ao voto popular, os magistrados eles serão mais responsivos. Mas, sim, a política vai entrar em xeque, por um lado. Por outro lado, você me parece que coloca em xeque uma questão fundamental, que é a legitimidade do Poder Judiciário. Ela não é majoritária. Ela deve ser contra-majoritária, porque a função do Poder Judiciário ela está em condições de tomar decisões contra-majoritárias. Se você torna o Judiciário dependente do voto. Então, enfim, esse tipo de coisas que, para responder a sua pergunta,
tem efeito sobre a democracia. Então, é com base nesse tipo de medidas que a oposição fez todo um diagnóstico de erosão da democracia. Eu não iria tão longe como para dizer que a democracia no México está erosionando, mas é claro que Andrés Manuel López Obrador, tem uma compreensão muito centralizada do poder, uma compreensão majoritarianista da democracia, e que algumas dessas reformas, de fato, se levadas adiante, podem ter consequências indesejáveis. Mas vamos ver. Agora, o que explica tanta popularidade? Você falou das transferências diretas, né, da melhora da capacidade de consumo. Agora, a gente viu, por exemplo, durante a pandemia, que houve uma situação complicada no México, né, na gestão da pandemia. O que, por exemplo, afetou muito no Brasil a possibilidade de reeleição do Bolsonaro, afetou nos Estados Unidos do Trump, que também foram outros governos que tiveram uma situação complicada do ponto de vista da gestão da pandemia. E a gente vê também essa questão da violência, né? Por que essas questões parece que não colam, né? Fica só a questão do consumo, né? É difícil entender. Tem alguns pontos delicados da agenda do AMLO que não impuseram custos políticos para ele. Então, claramente a violência é um deles. As cifras de violência no México são assustadoras. Já eram muito ruins quando ele assumiu e pioraram. Ele não é responsável disso. A violência no México é explicada pelo processo de fragmentação e crescimento do crime organizado, que vem desde a transição e que ganhou um impulso muito relevante com a política de crime, de guerra ao narcotráfico, de guerra ao crime organizado do presidente Calderón, que acabou por pulverizar os cartéis, fazendo com que eles gerassem metástases e se enfiassem em todo quanto é negócio. Então, hoje, o crime organizado no México não é mais narcotráfico, é direito de piso, é tráfico de órgãos, é tráfico de pessoas vivas, direito de piso é uma coisa parecida com o que a gente vê das milícias aqui no Brasil, cobrar a taxa de proteção? É milícia, é uma espécie de milicianização. Com conexão com o tráfico, então passam a cobrar tudo e por tudo e passam onde encontrarem nicho para fazer dinheiro ilegal, eles fazem, de sequestros a roubo de cargas, tudo. Se utilizando, obviamente, dos canais do crime organizado para o tráfico. Então, eles compartilham rotas, compartilham infraestrutura, mas o crime organizado hoje ele pulverizou, não é mais só sobre o narcotráfico, e o nível de violência no México ele está em patamares assustadores. Então, esse é um problema da maior relevância, e López Obrador não soube dar uma resposta a isso. A proposta dele na campanha foi retirar o exército das ruas, porque o diagnóstico que foi uma das políticas erradas foi colocar o exército nas ruas, e isso levou ao nível de violência ao invés de reduzir, que foi a política do Calderón. Só que ele não conseguiu tirar o exército das ruas, porque depois que avaliou bem as coisas, disse, olha, agora que eu entendi o que... A fala foi, agora que eu ouvi o que me legaram, eu não consigo tirar o exército. Pelas coisas pelas merdas que produziram, agora eu não consigo fazer isso. A culpa não é então, minha, a culpa é da herança maldita. A culpa é herança maldita. E o que ele sugeriu, então? Qual é a mudança? Criar a Guarda Nacional. Então, ele criou uma Guarda Nacional, e a Guarda Nacional é uma espécie de civilização do Exército. Então, ele cria um corpo que ele é alimentado, em boa medida, por pessoal da Marinha e por pessoal do Exército, mas é uma Guarda Civil que fica sob o comando do Exército. É uma espécie de presença do Exército. Então, hoje, o crime ao tráfico e o controle de fronteiras é feito por essa Guarda Nacional. É hiperpolêmico, também não tirou pontos. O desempenho dele na pandemia foi controverso. Ele assumiu uma posição muito parecida a outras lideranças populistas. Nisso, a Cláudia Sheinbaum claramente se distanciou do Andrés López Obrador, do AMLO. Andrés Manuel López Obrador, ela usava máscara, fazia recomendações, etc. No caso do López Obrador, nem máscara, nem... teve efeitos ruins a pandemia, mas que não foi um dos países que teve melhores políticas, também não afetou. A saúde é um problema maior no México.
eles decidiram que iam fazer uma reforma profunda de unificação do sistema de saúde no México, que é um sistema fragmentado, e para fazer essa reforma eles decidiram que tinham que extinguir o seguro popular, que era uma forma de atender uma parte da população que não está acolhida pelos sistemas de atenção. Então, no México você tem um sistema de atenção para a burocracia pública e outros para seletistas. E a enorme maioria da população não está nenhum nem outro. Porque a maior está na parte economia da população informal. nem tem, está na economia informal. Então, a essa você dá o quê? Então, você dava, sei lá, um tipo de atenção pública do Ministério de Saúde que não tinha um sistema desenvolvido, que não tinha. Então, para lidar com isso, esse é um problema histórico no México, mas para lidar com isso... Tem o SUS, né? Não tem o SUS. Não tem o SUS. Então, precisa um SUS. Não tem o SUS. A ideia, e é o modelo de muitas das pessoas que faz muito tempo que dizem que é preciso unificar, é o SUS. E uma parte das propostas do Andrés Manuel López Obrador, quando estava fazendo campanha para a presidência, era o SUS, de médicos sanitaristas mexicanos, que conhecem muito bem a experiência do SUS, que conhecem muito bem os militantes do SUS aqui, e que estavam promovendo o SUS lá. Então, a ideia de que era preciso unificar está no programa. Só que o que eles fizeram foi tirar o seguro de saúde e não unificaram, não conseguiram unificar. Então, produziu desabasto, parou de ter medicamentos importantes. Agora produziram uma coisa que chama INPE Bem-Estar, que está tentando suprir isso. Mas houve um período de desarranjo institucional importante que a saúde claramente pôs custos a uma parte da população. E hoje, no México, uma parte importante do gasto das famílias é em saúde, porque não tem um sistema público universal que consiga atendê-las. Então, é um problema sério. Bom, tudo isso não afetou a popularidade do Andrés Manuel López Obrador. Deve ter tirado alguns votos, obviamente, mas não o suficiente para fazer diferença. Tem essa votação acachapante. Então, o que explica a popularidade, eu diria, é o perfil que ele tem. Essa capacidade extraordinária de polarizar, de construir clivagem, de definir o nós. Ele construiu, de fato, definiu uma identidade muito forte, tem um conjunto de pessoas com enorme fidelidade ao López Obradorismo, e, ao mesmo tempo, uma oposição que não consegue dar conta do recado, né? Porque o problema no México, outro problema no México, é que no México você tem uma oposição que ela está para lá de desprestigiada. Quem é a oposição no México? É o PAN, que governou os dois últimos mandatos e produziu vários problemas, e é o PRI. Então, não é que tenha uma alternativa de oposição crível. Essa alternativa de oposição crível, na verdade, ela, se existir e vier existir, está mais próxima do movimento cidadão do que dessa oposição tradicional. Basta lembrar que o Andrés Manuel López Obrador ele chegou ao poder exatamente questionando esses partidos tradicionais como corruptos, que é uma coisa interessante, né? Porque esse discurso que no Brasil e em outros países foi feito pelo populismo de direita, no México, como a esquerda não tinha chegado ao poder, esse discurso foi da esquerda para chegar ao poder. Então, a esquerda chegou ao poder com um discurso anticorrupção, anti-elite, e essa casta que está aí, para utilizar a palavra do Milei, é profundamente desprestigiada. Então, não empolga muito ninguém. Então, não tem muita alternativa, na verdade. Isso é outra coisa que complica profundamente o cenário. E nisso a ruptura com o PRD até ajudou, né? Porque se o PRD ainda era um partido com vínculos com essa velha, casta, né? Aí realmente o Morena reina sozinho, né? O Morena reina, assim, o Morena tomou conta do espaço da esquerda. Sim. Você vê a Cláudia Sheinbaum, né, com capacidade de competir com o López Obrador nesse sentido, ou seja, de ser alguém que também vai conseguir dar continuidade a esse tipo de liderança, porque ela não parece ter exatamente, pelo que eu já li sobre o perfil dela, o mesmo carisma, né, que o López Obrador tem, essa capacidade de comunicação, é um estilo talvez mais tecnocrático, vamos dizer assim. Essa é uma das perguntas assim, do $1 milhão, né? Que é do lado das incógnitas. Então, quais são as grandes incógnitas? Então, a Cláudia Sheinbaum vai sair da sombra do Andrés Manuel
Há leituras mais pessimistas dizem, não, ela nunca vai sair porque ela foi incapaz de fazer uma só crítica ao presidente durante a campanha. Você não entende de política nem um pouco. Se você está ganhando, e você está ganhando porque você está recebendo transferência da liderança, e uma liderança, uma transferência maciça, você não abre a boca, porque a campanha da Cláudia foi relativamente simples, ela fez campanha de salto alto, diferença de 20 a 30 pontos, então, não fez nenhuma crítica a nada que o López Obrador tivesse feito, está tudo perfeito, mas é o que manda a regra política, se você vai se eleger assim, você não vai abrir flanco nesse momento. Agora, claro. Isso não significa que você não venha fazer depois. A campanha dela foi uma campanha super conservadora, super conservadora, muito tranquila. Inclusive para ver se governa de outro jeito, né? Que pode ter um outro caminho para governar. Pode ter. Então agora vamos ver se, agora que está no governo, vamos ver se ela constrói distância. Mas é uma incógnita. Eu tenho certeza que ela tem ideias próprias sobre um conjunto de coisas, porque ela é uma militante de esquerda tradicional, com uma grande formação, com muita especialização e com especialização substantiva sobre um conjunto de políticas ambientais, etc., que para o López Obradorismo não foram muito importantes. Na verdade, a questão ambiental do López Obradorismo, no governo López Obrador, não brilhou nada, né? Construiu a refinaria, e a Cláudia tem outras prioridades. Mas vamos ver o quanto ela de fato se afasta do Andrés Manuel López Obrador, em especial em relação a alguns dos legados mais polêmicos, a militarização. Então, o que ela vai fazer com a militarização? Aliás, eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? Porque os militares ganharam protagonismo, né, no governo López Obrador. Pra caramba. Então, a militarização, e não foi só na segurança, né? Não. Na verdade, uma parte disso, ela própria disse isso na militarização, porque a Guarda Nacional não é exército. Tudo bem, você mudou o uniforme dos caras, mas vamos considerar o ponto. Agora, o exército, ele passou a exercer funções muito importantes em todos esses projetos desenvolvimentistas. Foi um dos principais terceirizados, ou subcontratados, ou conveniados das obras da União. Então, desenvolveu o Trem Maia, administra hotéis, desenvolveu refinaria, desenvolveu... Hotéis. Então, aqui no Brasil a gente está fazendo as escolas cívico-militares. Então, no México tem os hotéis cívico-militares. Há um princípio interessante por trás, que como a política tem alguma coisa, alguma racionalidade interessante, que é o que você faz se você precisa fazer política pública rápida e barata. Você pode pegar militares, sim, porque você não vai... Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida, são mais baratos, são mais... Então, tem no Brasil, de fato, a função dos militares, ela veio crescendo administrativamente, não só do bolsonarismo, de há mais tempo. O bolsonarismo explodiu isso e fez isso em proporções desconsideradas, ou, digamos, incomparáveis. Aqui há alguma coisa parecida e a pergunta é boa ideia dar tanta coisa para o Exército? E uma vez que você está dando tudo isso, que se transforma em recursos, você estará em condições de tirar? Pois é. Sendo que é o Exército? Provavelmente não. Então, o que a Cláudia vai fazer em relação à Guarda Nacional e à militarização? O que a Cláudia vai fazer em relação à reforma do Poder Judiciário? Ela vai levar adiante ou não vai levar adiante? O que ela vai fazer em relação à intermediação? Ela passará a construir novas formas de intermediação institucionalizada para lidar com o conflito, ou ela vai... Todas essas são coisas em relação às quais ela poderia abrir distância se comparada com o López Obradorismo, mas está tudo para ser visto, não sabemos. Bem. Adriano, que ótima conversa, ultra esclarecedora, dá para entender muito bem o que está acontecendo no México. Eu quero te devolver a palavra, porque não sei se ainda, depois de tantos pontos que a gente abordou, se ainda tem alguma questão que você acha que seria importante tratar, e também, claro, além disso, para depois fazer as suas amarrações finais. Por favor. Talvez só gostaria de mencionar um ponto para não deixar passar, porque ele é um ponto comum na mídia brasileira, e me parece que talvez ajude a qualificar um pouco o debate, fazer esse ponto,
que com muita frequência é uma comparação entre López Obrador e Lula, como se López Obrador e Lula fossem são uma expressão daquele populismo de esquerda, então eles entram na mesma lista. Isso aparece em uma parte da literatura acadêmica, mas aparece claramente na imprensa, com muita frequência, etc. E acredito que há uma incompreensão, de fato, das características do López Obradorismo e das características do próprio Lula. O estilo de governo do Lula, ele tem essa tradição sindicalista, mas ele é claramente um construtor de instituições. Exato, era esse o ponto. Lula é um construtor de instituições. É o não populista por definição desse ponto. É não populista por definição. Se ele faz alguma coisa, ele constrói intermediação o tempo todo. Constrói intermediação e volta instituições para fazer essa intermediação e para fazer o diálogo. E a política é construir intermediação. E isso vale para a sociedade civil, instituições participativas, política pública, e então vai fazer. Então, esse é um programa de construção, digamos, de uma forma, de um tipo de agenda, que ela é muito interessante, porque de fato amplia o espaço da política, mas ampliar o espaço da política de uma forma não majoritária, né? não majoritarianista, que é você permite que os interesses operem com toda a cacofonia que a operação de interesse produz, que é cada um atira numa direção diferente, mas é da democracia que isso ocorra, e você entende que é bom deixar que isso ocorra, e você favorece isso, e obviamente você pode privilegiar certos atores mais do que outros, etc., mas qualquer análise cuidadoso do Lula em relação a isso verá que é um construtor de instituições, e eu diria que o López Obrador está do outro lado. Ele não é um construtor de instituições em relação à mediação. E isso faz muitíssima diferença. Então, a comparação, por vezes, me incomoda, porque, de fato, você olha... Não, né? São duas formas diferentes de fazer política, embora, obviamente, ambos sejam duas grandes lideranças, duas grandes... Carismáticas, as duas, mas o carisma não é o que define o populista, né? E uma capacidade de comunicação incrível, mas tem diferenças muitíssimo importantes. Não, eu acho que você está coberto de razão, porque, a meu ver, pelo menos, o que define o populista, antes de mais nada, é a maneira como ele se relaciona com a estrutura institucional. Né? Se ele se sobrepõe a ela, se ele atua na sua desconstrução, se ele opera por intermédio dela, né? Ou até a construindo, como você bem colocou. Ou até construindo, exatamente. E essa é a diferença fundamental aí. E aí, realmente, a gente está falando de duas coisas. E é o que também diferencia o Lula do Chávez, por exemplo, né, para a gente pegar um outro caso. Né, e é o que, enfim, aí torna mais complicado quando a gente bota o Morales na conta. Né? O Morales teve uma atuação que vai um pouco no sentido de também construir instituições. Né, a reforma constitucional na Bolívia é muito diferente nesse sentido da venezuelana. Né, ela é realmente instituinte. Ao contrário da outra, que é instituinte. E a gente pode discordar das escolhas, mas são escolhas para constituir intermediação. Perfeito. Intermediação que não está no controle da liderança. Exato. Nossa, excelente. Ainda por cima porque eu concordei. Pelo menos um ponto para você falar depois de uma saraivada de falar que não parou durante, sei lá, quanto tempo. Não, mas eu achei essa comparação. Não excesso nenhum, Adriano, então, brigadíssimo, cara. Foi muito boa mesmo a conversa. Eu quero te agradecer tremendamente. Enfim, e quero aqui, além de agradecer ao Adriano e me despedir dele, eu quero, como faço sempre no fechamento dos episódios, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja nos podcasts, lembrando sempre que está disponível em mais de 20 plataformas de podcast. E quero também, claro, como sempre faço aqui, agradecer a todos e a todos que têm contribuído para o projeto do canal por um dos meios, né, que estão aí disponíveis para isso. Né? Pode ser o Valeu Demais, que é aquele mais simples, o botãozinho do coraçãozinho que fica embaixo do vídeo do YouTube, que permite fazer uma contribuição pontual, do valor que achar que deve, seja ainda fazendo uma contribuição continuada, se tornando membro do canal, se inscrevendo por meio do Clube dos Canais do YouTube, e aí permite fazer essa contribuição periodicamente. De maneira parecida, fazendo uma assinatura simbólica do canal no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, e aí o site
o endereço, né, para poder fazer essa assinatura é benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, ou ir direto no Benfeitoria e procurar pelo Projeto Canal, ou ainda até, para quem optar por esse outro caminho, fazendo um Pix, pura e simplesmente. E a chave Pix do canal é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info, que é também o e-mail de contato para quem quiser mandar uma mensagem, contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Bem, então, dito isso, eu reitero aqui meu agradecimento ao Adrian, me despeço dele, me despeço de todo mundo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Tati. Obrigado a você. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.